meus queridos, nós vamos estar lendo a palavra do Senhor e vamos estar meditando no livro do profeta Abacuque, capítulo 1, versos de número 1 ao verso de número 17. Abacuque, capítulo 1, versículo de número 1 ao versículo de número 17, e nos diz assim a palavra do Senhor. Sentença revelada ao profeta Abacuque. Até quando, Senhor, clamarei eu, e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência, e não salvarás? Porque me mostras a iniquidade e me fazes ver a opressão? Pois a destruição e a violência estão diante de mim, há contendas, e o litígio se suscita. Por esta causa a lei se afrouxa, e a justiça nunca se manifesta. Porque o perverso cerca o justo, e a justiça é torcida. Vede entre as nações, olhai, maravilhai-vos e desvanecei, porque realizo em vossos dias obra tal, que vós não crereis quando vos for contada. Pois eis que suscito os caldeus, nação amarga e impetuosa, que marcham pela largura da terra para apoderar-se de moradas que não são suas. Eles são pavorosos e terríveis, e criam eles mesmos o seu direito e a sua dignidade. Os seus cavalos são mais ligeiros do que os leopardos, mais ferozes do que os lobos ao anoitecer, são os seus cavaleiros que se espalham por toda parte. Sim, os seus cavaleiros chegam de longe, voam como águia que se precipita a devorar. Eles todos vêm para fazer violência, e o seu rosto suspira por seguir avante. Eles reúnem os cativos como areia. Eles escarnecem dos reis. Os príncipes são objetos do seu riso. Riem-se de todas as fortalezas, porque amontoando terra, as tomam. Então passam como passa o vento e seguem. Fazem-se culpados esses cujo poder é o seu Deus. Não és tu desde a eternidade, ó Senhor meu Deus, ó meu santo, não morreremos. Ó Senhor, para executar juízo, puseste aquele povo, tu, ó rocha, e fundaste para servir de disciplina. Tu és tão puro de olhos, que não podes ver o mal, e a opressão não podes contemplar. Por que, pois, toleras os que procedem perfidamente, e te calas quando o perverso devora aquele que é mais justo do que ele? Porque fazes os homens como os peixes do mar, como os répteis que não têm quem os governe. A todos levanta o inimigo com o anzol, pesca-os de arrastão e os ajunta na sua rede varredora. Por isso, ele se alegra e se regozija. Por isso, oferece sacrifícios à sua rede e queima incenso à sua varredora, porque por elas enriqueceu a sua porção e tem gordura a sua comida. Acaso continuará por isso, esvaziando a sua rede e matando sem piedade os povos? Amém. Vamos orar. Senhor, acabamos de ler a tua palavra, ó Pai, e em nome de Cristo Jesus, pedimos ao Senhor que o Senhor tenha misericórdia do seu povo e fale aos nossos corações, ó Pai. Nos ensine por intermédio da sua palavra. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Ó Pai, nós cremos, ó Senhor, que o Senhor há de agir de misericórdia, ou com misericórdia, na vida do teu servo que ministra a palavra e todos que estarão ouvindo a mesma. E cremos que ela é poderosa e que ela vai cumprir o propósito pela qual foi designada. Usa-nos, Pai, como instrumento nas tuas mãos, para anunciar as tuas verdades, e que o nome do Senhor seja glorificado em todo o tempo. Oramos em nome de Cristo Jesus, para a glória do teu nome. Amém e amém.
Queridos, certamente a igreja em oração constantemente pede misericórdia ao Senhor. E por que a igreja contemporânea tem feito isso todos os dias da sua existência? Porque, meus queridos, a justiça impera em nossa sociedade. O pobre é oprimido e padece diante do seu opressor. Os doentes morrem enfileirados e empilhados nas portas dos hospitais e centros de saúde. A corrupção anda a passos largos, destruindo qualquer esperança que possa morar em nossos corações. Os crimes nas nossas cidades só aumentam. Assassinatos aos montes, estupros, roubos, sequestros, feminicídio e tantas outras coisas mais. As drogas ocupam cada vez mais uma posição de destaque nos noticiários e dominam uma grande soma de pessoas dentro da nossa sociedade. Muitas vezes entrando dentro das nossas casas e, por que não, muitas vezes assolam um membro das igrejas também. A idolatria só aumentando, a promiscuidade sendo tratado como algo comum, normal. Isso é parte do caos pintado de maneira bem aquém de tudo aquilo que está acontecendo. E a igreja em oração clama por misericórdia, pede por intervenção, pede para que o Senhor mude a sorte, mude o rumo do povo. A igreja pede mais oportunidade para pregar o evangelho. A igreja pede para que o terreno ou que o coração das pessoas seja um terreno fértil, para que a boa palavra do Senhor seja lançada, seja semeada. E o interessante, meus queridos, é que o Senhor responde, porém Ele responde não do nosso jeito, mas Ele responde do jeito dEle. E o que acontece muitas vezes? Nós reclamamos, nós não gostamos como o Senhor age, como Ele responde às nossas orações. Muitas vezes nós achamos que o remédio é pior do que a enfermidade. Muitas vezes, meus queridos, achamos que o remédio mata mais do que a doença em si. E questionamos o Senhor. A mesma coisa aconteceu no tempo do profeta Abacuque, irmãos. Ele está profetizando entre os anos 609 e 595 a.C. Seu nome significa abraço. A sua profecia se dá num período anterior à invasão babilônica a Judá e a sua capital Jerusalém. Judá estava vivendo um período terrível no sentido moral. As reformas promovidas pelo rei Josias não surtiram o efeito esperado, que começou no ano 620 a.C. No ano 609, Josias morre e Judá passa por esse declínio, onde o pecado, a violência é constante no meio do povo do Senhor, do povo de Deus. A ponto de um profeta contemporâneo de Abacuque, conhecido como Jeremias, já tinha sido levantado por Deus para denunciar o pecado de Israel, em especial o pecado de Judá. Você lê no capítulo 24 de Jeremias, em especial no verso 23, esse profeta durante 23 anos, começando de madrugada, vos tenho anunciado, mas vocês não escutastes, diz a palavra do Senhor. O verso 4 do mesmo capítulo 24, diz, foi falado, mas vós não escutastes, nem inclinaram os ouvidos para ouvir. O verso 5 do capítulo 24, a ordem era, convertei-vos do seu mau caminho. O verso 6, o profeta chama a atenção, abandonem a idolatria. Verso 7 diz, todavia não me destes ouvidos, me provocastes a ira com as obras das vossas mãos, diz o Senhor. E lá no versículo 9, diante dessa condição de não escutarem ao Senhor, o Senhor diz, levantarei Nabucodonosor, meu servo, na condição daquele que vai fazer o que eu mando, e por intermédio dele virá o juízo, diz o profeta Jeremias. E o juízo vem.
Irmãos, existiam 3 nações poderosas nessa época: a nação assíria, a nação egípcia com o faraó Neco e a nação babilônica com Nabucodonosor. O relato da história diz que Nabucodonosor luta contra a Síria e vence. E ele vai então invadir o Egito, e o faraó Neco levanta o seu exército, e lá no vale de Carquemes, eles lutam, e o faraó Neco tem uma derrota terrível, e ele volta para o Egito. E ali mesmo naquele vale, Nabucodonosor se vira para Jerusalém, e marcha com seu exército para tomá-la. É nesse contexto de vinda para tomar Jerusalém que Abacuque escreve o seu livro. É nesse contexto, meus queridos, que ele então expressa tudo aquilo que é vontade do Senhor para o nosso ensino. O capítulo 1 em especial, que é o que nós lemos, nós podemos dividi-lo em 3 partes. A primeira delas é a queixa do profeta Abacuque, que se dá do verso 1 ao verso 4. No versículo 2 diz: até quando, Senhor, clamarei eu, e tu não me escutarás? Verso 2, a parte B, o contexto de Abacuque era de violência. No versículo 3 diz que havia contendas, o litígio suscitava no meio do povo de Deus. A lei afrouxava, diz o verso 4. A justiça nunca se manifesta, reclama Abacuque. O perverso cerca o justo e a justiça é torcida. O que Abacuque está dizendo? O povo vive em contendas, a violência está aumentando, brigam por qualquer coisa, a lei não é observada, a injustiça impera, diz Abacuque. O perverso faz o que quer e nada acontece. Ou seja, Abacuque diz que o caos está instalado. E o Senhor, ele pergunta, não vai fazer nada? Senhor, até quando isso vai durar? Nós estamos sofrendo, é o clamor do profeta Abacuque. Irmãos, diferente dos outros profetas, que se levantava e dizia sentença do Senhor, manifestação da vontade de Deus, Abacuque manifesta o que está acontecendo no seu contexto e o que eles estão vivendo para o Senhor. E ele faz isso através de questionamentos. Mas em segundo lugar, meus queridos, do verso 5 ao verso 11, o Senhor manifesta a sua resposta. Aparecem expressões como vede, olhai, maravilhai-vos, desvanecei. Realizo obra tal, vocês não vão acreditar quando eu contar, diz o versículo de número 5. Ainda no verso 5, Deus diz a Abacuque o que vai acontecer. Ele diz que ao invés de livramento, ele vai exercer e enviar juízo sobre Judá. Diz o texto: suscito os caldeus, os babilônicos. Essa é minha resposta. E na sequência, meus queridos, a gente começa a observar quem era esse povo. O texto do versículo 6 diz, é uma nação amarga, impetuosa. Eles se apoderam de nações que não são suas, diz a palavra do Senhor. São pavorosos e terríveis, eles fazem a sua própria lei. Os seus cavalos são como leopardos, velozes. Os seus cavaleiros são como lobo ao anoitecer diante da sua presa, incansáveis, vão até pegar a sua presa. Como águias, diz, esses cavaleiros se precipitam em cima de sua presa para devorar. Eles vêm para fazer violência, diz as Sagradas Escrituras. Reúnem os cativos como areia, escarnecem dos reis, riem dos príncipes, riem das fortalezas, pois ajuntam terras até sobrepô-las. Passam como o vento, e o seu poder é o seu Deus, diz no versículo 11. O juízo do Senhor, meus queridos, seria o exército de Nabucodonosor, que tinha derrotado já o império assírio e tinha batido terror
tinha lutado contra o exército de Neco, o exército egípcio, e tinha promovido uma derrota àquele povo. Essa era a resposta do Senhor. Agora esse exército vinha com força contra Judá. E essa resposta do Senhor trouxe questionamento ao profeta. Meus queridos, você disse, Abacuque, que estava demorando o meu agir, a violência estava aumentando, as brigas, a injustiça operando, a lei não era observada, o perverso aprontando e nada acontecia. Agora, Abacuque, está aí o meu juízo. Meus queridos, nós devemos lembrar que o profeta Jeremias já tinha anunciado isso. Só que o interessante de tudo isso é que no mesmo capítulo de número 24, versículo de número 6, se vocês se arrependessem dos pecados, se vocês deixassem a maldade, abandonassem a idolatria, diz a palavra do Senhor, não vos farei mal nenhum, disse o Senhor, nenhum. O Senhor fez saber a Abacuque quem seria e quem promoveria o juízo do Senhor. Abacuque reclama, clama ao Senhor, e Deus responde. Mas num terceiro instante, meus queridos, Abacuque reclama com Deus agora da manifestação do seu juízo. Versos 12 a 17, Abacuque diz, Senhor, ó Senhor Santo, ó rocha, no verso 12, Senhor, tu és puro de olhos e não podes ver o mal, e a opressão não podes contemplar, diz o verso 12. Toleras e te calas diante de um perverso que exercerás juízo sobre alguém mais justos do que ele, diz o verso 13. Senhor, eles agem como pescadores, fisgam peixes individualmente, eles fazem isso com pessoas. Como pescadores com redes, eles arrastam impiedosamente a todos. Eles fazem isso rindo, Senhor. Eles se alegram, se regozijam com a maldade que fazem, diz o verso 15. Eles adoram suas redes. Eles queimam incenso às suas varreduras, diz o texto. Eles matam sem piedade, Senhor. É esse tipo de gente que exercerá juízo sobre nós, diz o profeta. É esse instrumento terrível que executará a sua vontade, ó Deus. Exército sem escrúpulo, que será o seu instrumento de justiça, Senhor? Ah, não. Tem misericórdia, Senhor. Interessante, meus queridos, é que Deus permite que Abacuque abra o seu coração. Deus permite que Abacuque desabafe, coloque para fora tudo que ele está passando. Coloque para fora aquilo que era o seu entendimento, ainda que um entendimento humano, questionado como um entendimento falho, principalmente diante de um Deus perfeito, ele reclama. Sabe, irmãos, em nossos dias nós também questionamos o Senhor diante do caos em que se encontra a nossa sociedade. A corrupção, a injustiça, a violência, as leis que só favorecem o maldoso. Nós achamos que o Senhor está dormindo, tirou férias, fez vistas grossas diante das mais variadas situações. Lê do engano. O Senhor levanta profetas. Muitos Jeremias estão espalhados nos mais variados bairros da nossa cidade, nas mais variadas cidades do nosso país e nas mais variadas regiões do nosso mundo. Estão proclamando ao povo arrependimento, mudança de vida. Vários profetas são enviados nos mais variados lugares como boca de Deus, com uma mensagem: mudança. E o que o povo tem feito, meus queridos? Nada, não muda, violência aumenta, corrupção, maldade, covardias, injustiça ou injustiças. E os profetas pregando arrependimento, e as igrejas orando, pedindo misericórdia.
pedindo justiça da parte de Deus. Para uns, a soberba aumenta, a vaidade toma cada vez mais espaço no coração das pessoas. E o que acontece, meus queridos? O cálice da ira de Deus enche, e Ele manifesta o seu juízo. Os caldeus têm outro nome, outra postura, porém o propósito do Senhor é o mesmo. E nós reclamamos, murmuramos, achamos que Deus está errado. Nós sofremos e falamos: Senhor, nós vamos perder aqui nos nossos negócios, os nossos empreendimentos. Nunca devemos esquecer do que o apóstolo Pedro diz na sua primeira carta, capítulo 4, verso 17, que a ocasião de começar juízo é pela casa de Deus, sim, pelo seu povo que se chama pelo seu nome. Algumas conclusões, meus queridos, nós podemos tirar nesse livro de Abacuque. Principalmente, quais foram as atitudes que Abacuque tomou e que nos ensina, e que eu espero que eu e você nesta noite possamos aprender do Senhor. Primeira conclusão e primeira lição que nós podemos tirar: observe o que o Senhor vai fazer e observe em silêncio. No capítulo 2, verso 1, o profeta diz: por-me-ei na minha torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza e vigiarei para ver o que Deus me dirá e que resposta eu terei à minha queixa. Ao invés de reclamarmos, murmurarmos, praguejarmos contra o agir do Senhor, é tempo de silêncio, é tempo de esperar o agir perfeito do Senhor. Faça como o profeta: vigiarei, vou esperar para ver que resposta o Senhor dará à minha queixa. Aquiete o seu coração e peça sensibilidade ao Senhor para ver e ouvir os propósitos do Senhor em tudo isso que está acontecendo nos nossos dias. Segunda conclusão: acredite que o justo viverá pela sua fé. O capítulo 2, versículo de número 4, diz assim: eis o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela sua fé. Em contraste com o soberbo, que não acredita em Deus, e sim acredita em si mesmo, na sua capacidade, na sua suficiência, no seu braço forte. Age como justo, que vive confiando no Senhor, que vive pela fé. Meus queridos, o justo acredita que Deus o justificou em Cristo Jesus. O justo crê na palavra de Deus, crê que o Senhor é quem age. O justo crê que o Senhor continua reinando e que todas as coisas continuam contribuindo para o bem daqueles que amam a Deus. É assim que devemos viver. Terceira conclusão que olhamos no livro do profeta Abacuque: adore ao Senhor. Capítulo 3, versos 17 a 19 diz: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza, e faz os meus pés como da corça, e me faz andar altaneiramente. Por fim, Abacuque nos dá uma grande prova dessa confiança no Senhor, da dependência que ele tem do Senhor. Ele diz: ainda que a natureza deixe de manifestar o curso natural, demonstrando a divina providência, quando a figueira não florescer, quando não houver fruto na videira, quando o produto da oliveira mentir, ou quando os campos não produzirem mantimentos, quando houver caos no campo. E ainda, meus queridos, ainda que ovelhas e gados sofram por roubos e mortes,
A postura do profeta é alegrar-se no Senhor. Amados, nós poderíamos nos alegrar em tantas coisas. Quando a gente vê a produção, quando a gente vê os galhos das árvores frutíferas dobrando, quando a gente vê gados e ovelhas produzindo, quando a gente vê, meus queridos, as coisas acontecendo, geralmente nós nos alegramos. Mas de repente, meus queridos, o profeta diz que ele se alegra no Senhor, a origem de todas as coisas, o Criador dos céus e da terra. Como o Jó, Abacuque está pronto a perder tudo, menos a sua fé no Senhor. Ele exulta no Deus da sua salvação. Antes Abacuque gritava buscando respostas, agora ele exulta, expressando sua gratidão e alegria ao Senhor pela justiça e fé no Deus da sua salvação. Abacuque reconhecia que o Senhor viria, que as muralhas de Jericó não seriam suficientes para protegê-lo desse perigo. Mas é nesse interim, ele acredita e confessa: o Senhor Deus é a minha fortaleza, nele encontro refúgio. É a mesma confiança de Davi, quando no Salmo 7, verso 1, ele diz: Senhor meu Deus, em ti me refugio, salva-me e livra-me de todos os que me perseguem. Ainda no Salmo 16, verso 1, guarda-me, ó Deus, porque em ti me refugio. Como ainda diz o profeta Jeremias no capítulo 17, verso 17, não seja motivo de pavor para mim, tu és o meu refúgio no dia da desgraça. Meus queridos, Salmo 46, 1 e 2, Deus é o nosso refúgio e nossa fortaleza, auxílio sempre presente na adversidade. Por isso não temeremos, ainda que a terra trema e os montes se afundem nos mares. Ainda, meus queridos, o profeta Abacuque diz: como a corça que corria firmemente mata adentro, saltando todo tipo de toco, pedras, nada tendo à sua frente como obstáculo, chegando sobre os mais altos montes com força e agilidade. Assim Abacuque acreditava que o Senhor faria com o seu servo. Abacuque começa o seu livro triste, angustiado, e termina com um alegre cântico e uma declaração de fé e confiança no Senhor. Olhamos, meus queridos, na história, a mesma coisa o grande reformador Martinho Lutero, quando vivendo um período extremamente difícil, um período da reforma, quando sua vida corria risco, tudo estava em jogo, vida, família, bens. Ele escreve um hino de confiança ao Senhor, o hino que ficou conhecido como o hino da reforma, Castelo Forte. E na quarta estrofe ele diz: se temos de perder famílias, bens, poder, e embora a vida vá, por nós Jesus está, e dar-nos-á o seu reino. Meus queridos, quantas lições importantes, quantas lições que são fundamentais para todos nós. Trago algumas delas. A lição moral. Deus olha, meus queridos, para os violentos e os pune. Aqueles que semeiam violência serão ceifados por ela. Deus nos traz uma lição espiritual. Nesse texto, justo viverá pela fé. Ainda que o mundo ao nosso redor se transtorne, ainda que os ímpios se levantem com fúria virulenta, ainda que faltem os recursos materiais para uma sobrevivência digna, nossa confiança no Senhor permanece inabalável. Ela permanece inabalável em um Deus que pela fé que vivemos, vencemos e triunfamos. E nós temos, meus queridos, nesse tempo, a lição
que é a alegria de crer. Ele exclama com todas as forças da sua alma: eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. Crer é um ato de júbilo. A fé nos toma pelas mãos e nos carrega pelos corredores da dúvida e da angústia e nos leva à sala do trono, onde o soberano Senhor governa todas as coisas. Nós pedimos o agir do Senhor. Ele está agindo. Queridos, que de fato possamos nos alegrar no Senhor, possamos esperar nele e descansar nos seus braços de amor, sabendo que os seus propósitos se cumprem, sabendo que nós vamos continuar vivendo pela fé naquele que um dia na pessoa de Cristo nos justificou, e com júbilo e alegria, e com todas as oportunidades que temos de professarmos a nossa fé diante deste mundo. E esse é um propósito nesse tempo, de anunciarmos em alto e bom som que tem um Deus soberano nos céus, governando todas as coisas, e tudo o que Ele permite coopera para o nosso bem. Que Deus nos ajude e nos abençoe.